Olá, queridos alunos do Aprova Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil aqui do curso e vou trabalhar com você nesse bloco o tema do juiz e dos auxiliares da justiça, ok? Impedimento e suspeição do magistrado. Professor, o que é isso? O que é impedimento? O que é suspeição? Vamos lá. Primeira coisa, são vícios que fazem com que esse juiz não possa atuar no processo. Essa é a lógica. São vícios que comprometem a imparcialidade do órgão julgador. Porque quando a gente tem um processo judicial, a gente espera que o juiz da causa, que é aquele que vai conduzir o processo, que vai produzir prova, que vai julgar a causa, a gente espera que ele seja um cara imparcial, que ele não esteja predisposto a beneficiar nem o autor e nem a beneficiar o réu. A gente espera que esse cara esteja de espírito livre, digamos assim, para julgar o que aparece para ele no processo e não julgar o que está fora. Ah, esse processo aqui é do João. Puto, o João não provou o que ele disse. Ah, mas o João é meu amigão, eu vou dar ganho de causa para o João. Não pode. Isso é um juiz parcial. E para a gente não ficar preso às questões de quando o juiz é parcial ou não, dizer, esse cara, ele vai julgar favoravelmente ou não vai, a lei tentou objetivar isso. Como assim objetivar? Trazer situações em que o juiz é impedido ou suspeito de atuar naquele determinado processo, tá? Professor, o impedimento e a suspeição são diferentes? São. São diferentes hipóteses e mais do que isso, o impedimento é bem mais grave. E é tão mais grave que, mesmo que eu não alegue o impedimento na primeira chance que eu tenho, eu vou poder alegar isso depois, tá? Eu vou poder alegar, inclusive, depois que esse processo acabar, num prazo de 2 anos, por meio da ação rescisória, tá? A suspeição, não. A suspeição, também, em tese, o juiz não pode julgar, porque a gente acha que ele é parcial, que acha que a imparcialidade dele está comprometida, mas se eu não alegar isso na primeira oportunidade, na primeira chance que eu tenho de alegar, eu perco o direito de fazer essa alegação. E é muito comum aparecer em prova a seguinte afirmação, e se quiser anotar, anota lá para não esquecer. Anota assim, ó. Caso a suspeição, e é suspeição, tá? Ó, é suspeição, não é suspensão, tá? Caso a suspeição não seja alegada no prazo de 15 dias, que é o prazo que você tem para alegar, ocorre o que a gente chama de preclusão, tá? Então é muito comum aparecer em prova assim, ó. Se a parte não arguir a suspeição do juiz no prazo legal, precluirá o seu direito, ou o seu direito preclui, ou o seu direito sofre preclusão. Professor, o que é isso? Preclusão, precluir, perder o direito de realizar aquele ato processual, tá? Vamos imaginar que você tem lá 15 dias para se defender. Se não se defendeu em 15 dias, precluiu, perdeu o direito de se defender naquele processo judicial, tá? Agora, o que mais aparece em prova? As hipóteses de impedimento, as hipóteses de suspeição, tá? Infelizmente, eu vou te pedir um negócio aqui. Tem que memorizar, tá? É muito comum em prova eles colocarem as hipóteses de suspeição lá onde estão as hipóteses de impedimento. A gente vai ver primeiro as de impedimento, depois as de suspeição. E aí você vai ver que é mais fácil gravar as de suspeição e deixar as de impedimento como, digamos, sendo as outras, tá? Então, olha lá. Primeira hipótese de impedimento, estão lá nos incisos do 144 do Código. Olha lá, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Quem, professor? Nós estamos falando do impedimento do juiz. Então, no processo judicial em questão, esse juiz já foi perito, já foi testemunha. Era membro do Ministério Público antes, passou num concurso e agora está atuando nesse processo. Não pode. Já foi promotor naquele processo, não pode ser juiz no mesmo. Mandatário da parte, advogado, vamos imaginar eu, Guilherme, eu sou advogado hoje. Vamos imaginar que eu faça concurso e me torne juiz. Vamos imaginar. Eu, Guilherme, atuei num processo em favor do João, nesse processo.
Aí daqui a 1 ano eu viro juiz e sou o juiz dessa vara judicial. E estou lá julgando o processo do João, onde eu fui advogado dele nesse processo. Evidente que eu não posso, evidente que eu estou impedido, eu tenho que sair, tá? Segunda hipótese. Então a primeira matamos aqui. Segunda hipótese, olha lá, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Vamos imaginar que o juiz julgou a causa em primeiro grau, é promovido para o tribunal. Aí recorrem daquela decisão, o processo cai para ele lá no tribunal. Ele pode julgar? É óbvio que não. Ele já julgou em primeiro grau, não vai poder julgar de volta em segundo grau. É impedido, tá? Terceira hipótese, olha lá. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, tá? Gente, cuidado. O que é parentesco em linha reta? Linha reta, anotem lá. Quem são os parentes em linha reta, professor? Avô e avó, pai e mãe, bisavô, bisavó, e por aí vai. E para baixo também, tá? Filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. Esses são os parentescos em linha reta. Professor, mas o que é o por afinidade? O por afinidade é o parente do seu cônjuge. Então, por exemplo, o meu sogro é pai da minha esposa. É ascendente dela. Então é meu parente em linha reta, porque está em cima, tá? Por afinidade, não por consanguinidade, tá? A minha sogra, mesma coisa. O meu cunhado também é irmão da minha esposa, é parente por afinidade. E o que é o colateral, professor? O colateral é o que não é em linha reta. Então anotem lá os colaterais, fácil, tá? Parentes colaterais, irmãos, tios, primos, cunhados. É isso que você precisa saber. E sobrinhos, né? Evidente, eu falei tio, sobrinho. Tudo isso é linha colateral, tá? Agora, o que é até o terceiro grau? Cuidado, anota para mim lá. Irmão, parente colateral em segundo grau. Irmão, parente colateral em segundo grau. Tio ou sobrinho? Tio ou sobrinho colateral em terceiro grau. Tio ou sobrinho colateral em terceiro grau. E primo colateral em quarto grau, tá? Então o primo aqui não entra nessa hipótese de impedimento. Perfeito? Aí, ó, duas observações são pertinentes sobre essa hipótese aqui, ó. Primeira delas, letrinha A. O impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Vamos imaginar o seguinte. A minha esposa, a Bruna, ela é juíza. Isso não é uma suposição, ela é de fato juíza. Eu posso ser advogado num processo em que ela é juíza? Não, não rola, né, professor? Você e ela no mesmo processo, não rola. Mas a questão é, quem que não pode atuar? Eu não posso atuar ou ela não pode atuar nesse processo? Boa pergunta, professor. Alternativa A responde, ó, o impedimento só se verifica quando o advogado, né, que é o meu caso aqui, já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Quer dizer o seguinte, eu elaborei a minha petição inicial no escritório, distribuí essa petição inicial, eu, Guilherme, atuei no processo, distribuí a petição inicial, caiu lá na vara civil X, onde a Bruna é juíza, ela pode atuar? Ela vai olhar, não, o Guilherme já é o advogado da causa, então eu, juíza, não posso atuar. Agora, outra situação, então ela é impedida. Outra situação, a Bruna é juíza num processo X, está tramitando e tem um advogado lá. Esse advogado vai viajar e me liga. Guilherme, preciso que você faça um recurso para mim num processo porque eu vou estar viajando. Eu, Guilherme, vou olhar o processo e vejo que a Bruna está atuando nesse processo. Eu, Guilherme, posso atuar ou é ela que não pode? Eu não posso. Ela já está no processo. A lei é clara que o impedimento só se verifica se o advogado já estava atuando antes da atividade judicante do juiz. Nesse caso, o juiz já atuava nesse processo, eu que entrei depois, então eu não posso entrar. Eu é que estou impedido nesse caso, tá? E a segunda hipótese, olha lá, essa hipótese que a gente acabou de ver, do inciso 3, também se verifica
no caso de mandato, o que é mandato? Anota aí, mandato é a procuração, tá? O mandato é um nome, é o contrato que a gente chama, e esse contrato ele se instrumentaliza por meio de um documento que é a procuração, conferida a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu trabalho num escritório de advocacia com 30 advogados, tá? O que a lei está dizendo aqui é o seguinte, se um processo que esse escritório que eu trabalho cair lá na vara onde a Bruna atua, tá? A Bruna é impedida. Por quê? Porque no quadro do escritório de advocacia tem eu, Guilherme, que sou casado com a Bruna. Mesmo eu não atuando nesse processo. É o que a lei prevê. Professor, é meio absurdo. Com certeza, é bem absurdo isso aqui. Mas é o que a lei prevê e para a tua prova não se preocupa com o absurdo, se preocupa com a dicção do texto de lei, tá? Aí vamos lá, outras hipóteses bem mais tranquilas. Quando, né, o juiz for parte no processo, quando for o cônjuge dele, ou o companheiro, ou o parente consanguíneo ou afim, ou colateral até o 3º grau, você já lembra, né? O colateral até o 3º grau será o primo é 4º grau, quer dizer, será o tio ou sobrinho ou irmão. 5. Quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica que seja parte no processo, vamos imaginar lá que o juiz é diretor de um clube social, que é uma associação, tá? E essa associação é parte no processo. O juiz vai poder julgar esse processo? Evidentemente que não, tá? É isso que a lei quer proibir aqui. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, o exemplo clássico, né? O juiz é empregador, lá tem uma empregada doméstica na casa dele, ele é o patrão dela, ele não vai poder julgar ela nunca, evidentemente. Aí temos ali a 7ª, calma aí, a 7ª hipótese, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Vamos imaginar que o juiz é docente também, ele é professor universitário, evidente que ele não pode depois vir a julgar essa instituição. A 8, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Quer dizer o seguinte, que se naquele processo tem um cliente, vamos imaginar a Bruna, ela não vai poder julgar um processo em que a parte do processo é meu cliente. Mesmo que eu não seja o advogado dele naquele caso. Ele é meu cliente trabalhista. Eu fiz uma ação trabalhista para esse cara, eu advogo para ele na área trabalhista. Vamos imaginar que assim fosse. Isso é mera suposição, porque eu odeio o direito do trabalho. Mas vamos imaginar que assim fosse. Ela não vai poder julgar ele, tá? Mesmo que ele esteja representado por outro advogado, tá? Quando o juiz promove uma ação contra a parte ou advogado, então tem uma parte no processo, o juiz acabou processando essa parte ou advogado da parte, ele também se torna impedido, tá? E aí o 147 traz uma outra hipótese de impedimento, que ocorre quando os juízes forem parentes, né, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Então vamos imaginar que o juiz do 1º grau era o João. Quando foi para o tribunal, quem vai analisar o recurso dele é o tio dele. Pode? Não pode. O tio tem que passar para o substituto legal. Vamos imaginar que no tribunal você tenha uma composição lá com 3 membros julgadores. Um deles é o João e o irmão dele é outro desembargador naquele tribunal. Eles podem atuar no mesmo processo? Negativo. Atuou o primeiro, o segundo está impedido e tem que remeter os autos ao seu substituto legal, tá? E aí você tem as 4 hipóteses de suspeição. Por isso que eu disse, são várias hipóteses de impedimento. É difícil gravar todas? É. A gente, o que normalmente faz? Grava as hipóteses todas, vai lendo e acaba memorizando, mas não lembra mais se é impedimento ou suspeição. Como suspeição tem só 4, grava a suspeição e as demais serão impedimento. Então olha lá, quando o juiz for amigo
íntimo ou inimigo das partes ou dos seus advogados. Professor, o que é um amigo íntimo? Depende do caso concreto, a gente não tem como objetivar isso, tá? Recebendo presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, o juiz deu dicas lá para as partes, por exemplo, ou que subministre meios para atender as despesas do litígio. O juiz quer fazer uma caridade e paga as custas para a parte. Ele não vai poder julgar essa causa, ele é suspeito, tá? Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parente desses em linha reta até o 3º grau, inclusive. Cuidado! Ele é credor. Eu sou credor do João. Eu não posso julgar a causa do João, porque eu sou suspeito. Se eu já entrei com uma ação judicial para cobrar essa dívida do João, aí eu sou impedido porque eu processei ele. É diferente, tá? E a última hipótese, quando ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Veja que são 4 hipóteses mais simples e menos graves, né? Menos graves do que as situações ali de impedimento que nós acabamos de ver. Então são hipóteses mais fáceis de gravar, grave estas e as demais serão situações de impedimento. Cuidado com questão que já apareceu em prova e que sacaneia o aluno. Ele conta uma história, tá? Ele conta uma história de 2 primos, em que um primo é advogado e o outro primo é juiz. E aí se questiona se esse juiz pode ou não atuar nesse processo. Primo é parente em 4º grau. Você vai falar, ele não é impedido. Mas imagine que esses 2 primos sejam muito amigos. A história narra uma situação de uma amizade íntima, que eles cresceram juntos, que eles, desde a infância, moraram com os avós, os 2 primos, porque os pais trabalhavam distantes. Que os 2 primos hoje, além de primos, são compadres. Um chamou para batizar a filha e o outro chamou para batizar o filho. Eles são melhores amigos e começa a contar toda essa história. Apesar de não ser impedido, ele vai ser suspeito de atuar nessa causa aí, tá? Agora, professor, como é que funciona o esquema? Eu vou ter que alegar, eu vou ter que arguir o impedimento ou a suspeição do juiz, certo? Certo, tá? Como é que eu vou arguir isso? Prazo de 15 dias. Uma petição específica, justamente apresentando, alegando o impedimento ou a suspeição desse magistrado. Nessa minha petição, gente, eu vou trazer provas, eu vou indicar testemunhas se for o caso. O juiz recebe e lê. Opção 1 é o juiz dizer assim, olha, realmente, sou impedido, realmente, ou sou suspeito. Se ele fizer isso, passa os autos ao substituto legal e ele sai do processo e esse processo vai continuar com esse substituto legal. Agora ele pode dizer, não, eu suspeito, eu impedido, negativo. Esse cara tá maluco. Se ele disser isso, o que ele faz? Ele autua isso em apartado, ele coloca isso em autos à parte, tá? Documenta isso à parte e apresenta em 15 dias as suas razões, a sua defesa, para dizer que não é impedido, que não é suspeito, traz lá uma relação de testemunhas, traz provas, traz o que tiver e manda isso para o tribunal. E aí é o tribunal que vai julgar. É o tribunal que vai dizer se esse cara é impedido ou se ele é suspeito, tá? Chegando no tribunal, o tribunal ele pode conferir efeito suspensivo a esse incidente. Se ele conferir efeito suspensivo, quer dizer que o processo lá na origem, né, porque estava em apartado esse incidente, era a parte, o processo na origem ele vai paralisar, até que o tribunal diga se o juiz é suspeito ou impedido. Se não der efeito suspensivo, enquanto o juiz diz se ele é suspeito ou impedido, o processo na origem ele vai seguir normalmente, tá? Se o tribunal disser esse cara é suspeito ou impedido, reconhecer isso, ele manda os autos ao substituto legal e condena o juiz a pagar as custas processuais desse incidente aí. Beleza? Tranquilo? E para fechar o tema impedimento ou suspeição, lembrar que isso se aplica a todos os sujeitos imparciais do processo. Todo mundo que é imparcial pode ser suspeito ou pode ser impedido, ou seja, todas essas hipóteses que geram a suspeição ou impedimento do juiz podem gerar a suspeição ou impedimento de qualquer sujeito imparcial do processo, como, por exemplo, o membro do Ministério Público e os
auxiliares da Justiça. Perfeito? E por falar em auxiliares da Justiça, vamos focar nos dois que mais aparecem em prova. O primeiro deles, o escrivão, também conhecido como chefe de secretaria, e o oficial de justiça. Gente, aqui, tá? Aqui, primeira coisa é diferenciar. Professor, o que é o escrivão e o que é o chefe de secretaria? Os dois têm a mesma função. A diferença está na nomenclatura, tá? O escrivão, ele é o chefe da serventia judicial, tá? É o cara que manda no cartório judicial ali, quando isso for privado. Agora, quando eu tenho uma serventia judicial pública, aí eu já não falo mais em escrivão. O chefe da vara ali, do que vai organizar os processos, que vai mandar os autos para o juiz, que vai te dar certidão, esse cara se chama chefe ou diretor de secretaria. Beleza? Então essa é a primeira diferença importante entre os dois termos aí. Vamos ver alguns destaques. Você tem vários artigos aqui, tá? Eu tenho ali vários artigos para você, a partir dos 150, mas eu destaquei alguns, tá? E a gente vai analisar os que estão destacados. Então olha lá, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Lembrar que esse nome, chefe de secretaria, pode ser substituído por diretor de secretaria. Se aparecer na tua prova, diretor de secretaria é a mesma coisa. O que eles fazem? Várias funções, mas eu vou dar duas que me parecem mais importantes aqui, ó. Redigir os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Então, quando o juiz manda que alguém seja citado por carta precatória, que alguém seja citado por mandado, que espeça-se um ofício lá para por exemplo, houve um divórcio lá entre duas pessoas, espeça-se ofício para averbar a mudança do nome. Tudo isso é o escrivão ou o chefe de secretaria que fazem. É claro que não é ele, não precisa ser necessariamente a pessoa dele, mas a incumbência dele, ele pode delegar isso para alguma pessoa, tá? E a quarta função aqui, ó, que o inciso 4 traz, que me parece bastante importante, manter sob sua guarda e responsabilidade os autos. Essa é a ideia. Ele que vai guardar, ele que vai proteger os autos do processo, tá? E uma quinta, uma terceira função aqui que eu trago de destaque para você e que está aqui no inciso 5º seria o fornecimento de certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, né? O que é o despacho? É o ato do juiz que manda com que ele faça aquilo, mas não preciso disso nesse caso. Então, eu preciso que o escrivão me dê uma certidão de que eu sou parte nesse processo. Ô, escrivão, é o seguinte, cara, eu preciso provar aí que eu sou parte nesse processo, preciso de uma certidão. Legal? Legal. Ele vai expedir essa certidão para você, mesmo sem uma ordem judicial. É dever dele fazer isso daí, tá? Aí nós temos algumas outras regrinhas aqui que, digamos assim, norteiam o trabalho desse escrivão ou desse chefe de secretaria, e a gente vai analisar também. Olha o que diz o 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Aí exclui disso autos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial, e 2, as preferências legais. Um exemplo de preferência legal é processo em que tem a parte idosa, pessoa com doença grave, são processos que têm preferência legal. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que quando o escrivão ou chefe de secretaria, os autos, né, o processo vem para ele, para cumprir o que o juiz mandou fazer, ele tem que seguir uma ordem. O que chegou hoje tem que ser feito antes do que vai chegar amanhã, mas tem que ser feito depois do que chegou ontem. A ideia é que eu não acumule processo. Isso aqui é muito difícil, eu vou deixar e vou fazer o outro. Negativo. Tem que seguir uma ordem cronológica, claro, com essas exceções que a gente acabou de ver aqui. Beleza? E aí, para a gente fechar, a incumbência do oficial de justiça, tá? O 154 traz a incumbência do oficial de justiça, que é aquele auxiliar da justiça que vai acabar realizando ali a maioria dos atos fora da sede do juízo. Então, olha lá, a primeira incumbência é fazer pessoalmente. Destaque o pessoalmente aqui, ó, já caiu muito em prova. O oficial pode delegar? Não pode.
O oficial pode dar um dinheiro para alguém fazer uma citação para ele? Não, é ele que tem que fazer, tá? Então fazer pessoalmente citação, prisão, penhora, arresto e demais diligências próprias de seu ofício, sempre que possível, isso não é obrigatório, mas se possível for, na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, dia e hora. Então ele faz a parte chata, vai te avisar que tem um processo, vai te intimar, vai penhorar um bem teu, por exemplo, vai te prender se você não pagou os alimentos, é assim que funciona. Isso é o oficial que faz, tá? 5. Efetuar avaliações. Quando ele penhora um bem, quando ele bloqueia um bem teu, ele já vai avaliar. E por que a lei fala se for o caso? Porque a lei vai excepcionar que ele faça essa avaliação quando o bem for de difícil avaliação, quando demandar um conhecimento que o oficial não possua. Aí ele não avalia. Mas é um carro, é um apartamento, são bens que você consegue avaliar aí pelos meios que você tem disponíveis até na internet, ele pode fazer a avaliação, tá? E 6, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Então vamos imaginar lá no processo de execução, o oficial de justiça ele cita o réu para pagar uma quantia. E o réu fala, olha, não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria propor um acordo. No código antigo, o oficial dizia, olha cara, o problema é teu, quer propor um acordo, contrata um advogado e propõe. Agora não. O oficial pode recolher essa proposta de autocomposição, anotar isso daí, né, uma proposta de acordo que o cara apresentou e juntar no processo para que a parte autora venha a se manifestar, tá? Professor, uma dúvida que eu tenho. Escrivão, chefe de secretaria, né, o oficial, eles podem ser responsabilizados por aquilo que eles fazem? Eles fizeram um negócio meio errado lá. Rola responsabilizar esse cara? Rola sim. Olha o que diz a lei lá, ó, artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados e 2, quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Então veja que nessas hipóteses é a mesma situação que a gente viu de responsabilidade lá do juiz, você também pode responsabilizar aqui o escrivão ou o chefe de secretaria ou até mesmo o oficial de justiça. Lembrar que quando a lei fala em escrivão e chefe de secretaria, eles têm exatamente as mesmas funções. O que muda é a forma, é o que eles dirigem. Se eles dirigem uma serventia judicial privada, ele será escrivão. Se a serventia judicial que ele dirige é pública, a gente fala em chefe de secretaria ou até outra expressão, a chamada diretor de secretaria. Beleza? Com isso a gente fecha essa aula aqui, Juízes e Auxiliares da Justiça. Te encontro aí em algum outro momento para estudar algum outro assunto do direito processual civil. Um grande abraço, bons estudos e até mais.